Bom dia, nós estamos aqui para mais um culto e é um prazer poder partilhar esse momento com vocês. No culto ao Senhor nós temos uma oportunidade de reorientar e reorganizar o nosso mundo a partir desse culto. É no culto que nós nos juntamos a toda a criação em louvor ao Deus Criador, exaltando esse Deus soberano, tudo entregando e tudo submetendo a Ele. É no culto que nós nos reunimos em torno da Sua palavra e nos reunimos com o coração aberto, pronto a ouvir e pronto a responder de forma positiva, pronto a obedecer a Sua palavra. Então o culto tem esse potencial, ele reorganiza a nossa vida, ele reorganiza a nossa existência. Eu gostaria de ler um salmo com vocês. Salmo 46, verso 1. Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confiem em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Amém. Que nesse culto você possa tudo entregar ao Senhor, Criador de todas as coisas. Desaprendi a ouvir o som da tua boca, eterno. Quis segurar no que eu fiz, me revirei no passado. Não sei cantar, vem me ensinar agora. Não sei calar, deixa eu te ouvir agora. Desaprendi a encarar a solitude da alma, no abandono, pavor, a insustentável fraqueza. Não sei ficar sozinho agora. Eu tenho você, mas o meu medo estraga. O medo e mais nada. O medo se vai quando ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Eu posso ouvir o som, ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Eu posso ouvir, ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Eu ouço a voz do alto a me dizer: ser valente.
Eu procurei tua luz. Sabes o quanto vaguei. Quando encontrei o caminho, a tua alegria me encheu de canções, eu pude seguir. Eu descobri que a cruz é o que faz tua chama brilhar. Venho perene que aquece o fogo divino, sinaliza o perdido lugar de te encontrar. Estrela da manhã, Tu brilhas como o sol. corróis a escuridão. Jesus és meu farol. Estrela da manhã, Tu brilhas como o sol. corróis a escuridão. Jesus és meu farol. Eu descobri que a cruz é o que faz tua chama brilhar. Bem o perene que aquece o fogo divino, sinaliza o perdido lugar onde te encontrar. Estrela da manhã, Brilhas como o sol. corróis a escuridão. Jesus és meu farol. Estrela da manhã, Brilhas como o sol. corróis a escuridão. Jesus és meu farol. Jesus és meu Estrela da manhã, Tu brilhas como o sol. corróis a escuridão. Jesus és meu farol. Estrela da manhã, Tu brilhas como o sol. corróis a escuridão. Jesus és meu farol. Oi, pessoal. Estamos hoje aqui reunidos mais uma vez na continuação dessa série de reflexões sobre a paz. Na semana passada nós falamos acerca da paz com Deus. Por mais que essa mensagem não seja popular nos nossos dias, numa sociedade cada vez mais secularizada, que sequer acredita em Deus, ou quando acredita em Deus, não acredita na necessidade de ter paz com esse Deus, porque tem uma visão desse Deus menor do que aquela que as Escrituras nos apresentam, nós entendemos, espero tenha ficado claro pela reflexão no texto de Paulo, de que é necessário que tenhamos paz com Deus. Nas palavras do N.T. Wright, essa é a reconciliação acerca da qual todas as demais reconciliações na vida dependem. Precisamos primeiro, então, da paz com Deus, para que depois possamos estabelecer
paz com o nosso próximo, paz com o nosso semelhante. E hoje nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre paz uns com os outros. O texto que eu tenho é o texto de Paulo aos Efésios, e é bem interessante, se você ler o capítulo 2, a partir do versículo 1, eu não lerei a partir do versículo 1, mas se você ler o capítulo 2, a partir do versículo 1, você vai ver que aqui no capítulo 2, Paulo está falando exatamente, a partir do versículo 1, de muito daquilo que nós falamos na semana passada ao considerarmos o capítulo 5 de Romanos. Muitas dos termos usados por Paulo lá no capítulo 5 de Romanos são semelhantes aos termos e às condições descritas do ser humano, são semelhantes àquelas usadas por ele aqui em Efésios capítulo 2. Nós vamos ler, no entanto, a partir do versículo 11, que diz assim: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamavam circuncisão, feita no corpo, por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós quanto vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo ao Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então nós encontramos aqui nesse texto de Paulo aos Efésios algo belíssimo sobre aquilo que Cristo fez por nós e como ele estabeleceu essa paz primeiro entre nós e Deus, acerca da qual nós falamos na semana passada, e nós encontramos ela aqui, ele é a nossa paz. Ele estabeleceu paz, nós encontramos termos aqui como reconciliação novamente. Ele fez isso por nós. Nós temos paz com Deus hoje. Mas como consequência então dessa paz com Deus, como eu disse no finalzinho do sermão na semana passada, Cristo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos colocou em uma família, como nós vamos ver hoje. Nós temos agora paz com o nosso semelhante. Nós temos agora condições de estabelecer e de viver em paz, não somente com Deus, mas paz com os homens, paz com as outras pessoas, com o nosso próximo. E é interessante isso, porque nós vivemos em um mundo fragmentado cada vez mais. Basta olharmos ao nosso redor, basta olharmos nas nossas redes sociais, ouvirmos o noticiário. Basta você gastar uns 10 minutos olhando o Twitter, que é talvez o bang-bang das redes sociais, para você ver o quão fragmentado é o nosso mundo, esse mundo no qual nós vivemos. Cada vez mais as pessoas estão criando e fomentando e vivenciando uma separação, uma inimizade cada vez maior. Nós vivemos um mundo cheio de conflitos, dividido, fragmentado, divisões étnicas,
Divisões políticas, divisões ideológicas, divisões religiosas, divisões socioeconômicas. Este é o mundo. Bem-vindo ao mundo, ao admirável mundo novo do qual nós vivemos. Rodney King expressou algo que se tornou um meme. Se você procurar isso, você vai ver, tem várias imagens, vários memes com essa expressão de Rodney King. Não podemos apenas nos dar bem, ou nas palavras dele em inglês, why can't we all just get along? Por que é que nós não podemos apenas conviver em paz uns com os outros, nos dar bem uns com os outros? Why can't we all just get along? Rodney King perguntou. E você deve se lembrar de Rodney King. Rodney King foi aquele homem afro-americano, negro, que foi espancado brutalmente por policiais brancos na cidade de Los Angeles em 1991. E alguém filmou aquele espancamento, os policiais foram levados a julgamento, dos policiais envolvidos, 3 deles saíram sem nenhuma condenação. E quando o veredito, então, foi pronunciado, a cidade de Los Angeles entrou em chamas, literalmente. Isso é chamado os distúrbios de Los Angeles em 1992. Naqueles dias de protesto por toda a cidade, de incêndios que tomaram conta da cidade, 53 pessoas morreram, mais de 2.000 pessoas ficaram feridas, 11.000 pessoas foram presas durante aquele tempo e houve um prejuízo para a cidade de Los Angeles em torno de $1 bilhão. Esses distúrbios causados justamente por causa daquele ato de injustiça cometido contra King e porque o veredito no final em relação aos policiais que bateram nele de maneira tão brutal e impiedosa, capturado pelas câmeras, não foi aceito pela população, havia um ato de injustiça ali e deu tudo isso. Mas no meio desses distúrbios, e quando a gente estava morrendo, e cada vez mais a situação ficava pior, foi justamente nesse período que Rodney King, ao ver toda aquela confusão na cidade de Los Angeles, expressou essas palavras quando ele estava sendo entrevistado: Why can't we just get along? Por que é que nós não podemos apenas nos dar bem? Por que é que nós não podemos apenas viver em paz uns com os outros? Rodney King, ele mesmo não estava feliz com tudo aquilo que estava acontecendo, ou seja, a violência estava gerando violência, a brutalidade, a injustiça estava gerando mais injustiça e violência, as pessoas não estavam conseguindo encontrar o caminho da paz no meio de toda aquela confusão. Por que será, então, que nós não conseguimos viver em paz uns com os outros? Por que será que nós não conseguimos apenas ficar bem uns com os outros? O texto de Paulo aos Efésios que nós lemos nos dá uma direção sobre isso. Nessa carta, Paulo está falando aqui, no capítulo 2, sobre judeus e gentios. E se você não estiver familiarizado, muitas vezes, com as Escrituras, com o Novo Testamento, às vezes você vai ler isso e vai ficar um pouquinho confuso, e eu pretendo esclarecer aqui, de maneira muito breve, esse aspecto. No versículo 14, quando Paulo diz assim: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Paulo está falando sobre uma barreira, um muro, uma inimizade que havia ali entre aquilo que ele chama de ambos, que ele descreve no texto, e esse ambos aqui são judeus, por um lado, e gentios, por outro. Paulo estava escrevendo para uma igreja que era majoritariamente composta de gentios, por isso ele está falando aqui. Portanto, lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento. Essa era a condição deles. Ou seja, o gentio era aquele que não fazia parte do povo de Deus, aquele que não era judeu. Aos judeus haviam promessas de uma aliança que Deus fez com esse povo em particular, que a gente vê lá no Velho Testamento desde Gênesis. E um Deus que se revela a esse povo, que faz uma série de promessas e aliança. E diz assim: eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo, vocês devem viver dessa maneira. E eu vou abençoar vocês. Deus fez isso com aquele povo, com o objetivo de que aquele povo pudesse ser um referencial, que aquele povo pudesse ser uma vitrine de como é viver debaixo
dos mandamentos de Deus, debaixo desse concerto, dessa aliança, desse relacionamento, como é viver em paz com Deus no mundo, como é desfrutar do shalom de Deus, dessa condição para que a vida possa florescer em toda a sua plenitude. Então Deus queria que esse povo vivesse esse shalom, vivesse dessa maneira, e que ao viver assim, os demais povos, as demais nações pudessem olhar para eles e pudessem desejar viver como eles e se aproximarem de Deus. Eles seriam veículos da bênção de Deus para os demais povos. Mas nós encontramos então dois povos aqui, judeus, esse povo da aliança de Deus, e aqueles fora da aliança de Deus, os gentios. E é isso que Paulo está dizendo aqui. E havia entre eles então uma barreira, um muro, uma inimizade entre esses dois povos. Paulo está expondo então que o evangelho que ele pregou, o evangelho que fez a grande transformação que ele anuncia nos primeiros 10 versículos desse capítulo, esse evangelho de Jesus Cristo é o evangelho que rompe com essa barreira, que rompe com essa inimizade. Esse é o evangelho da reconciliação. Reconciliados com Deus, nós temos condições de experimentarmos a reconciliação uns com os outros. Algumas das barreiras presentes nesse conflito, nessa inimizade, ou que formavam esse muro, nós podemos ver aqui entre judeus e gentios, são barreiras étnicas. Versículo 11 vai falar sobre isso. Vocês eram gentios por nascimento, e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas. Então aqui nós encontramos essa barreira étnica. Quando está falando de gentios e judeus, novamente, está falando de dois tipos de povos. E os judeus eles eram caracterizados, inclusive, pela questão da circuncisão humana. Isso dava a eles um certo senso de uma identidade étnica para o povo. Se alguém quisesse, então, fazer parte desse povo, de certa forma, tinha que ser submetido a essa marca, a essa circuncisão. Há uma barreira nacional, porque eles não eram só, então, um povo de uma determinada etnia, mas havia um senso de nação também. Diz assim no versículo, e que naquela época vocês estavam separados de Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros contra as alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então aqui encontramos uma identidade nacional e, evidentemente, uma barreira aí por causa dessa identidade. Principalmente quando a identidade nacional do povo se tornava forte demais, como ocorreram em alguns períodos da história, e nós já falamos sobre isso aqui no Projeto 242, mas esse senso de nacionalismo que a gente encontra, por exemplo, no livro de Jonas, em outros períodos, onde esse povo se vê como eles fossem os exclusivos e os únicos diante de Deus nesse mundo, e como nenhum outro povo, então, merecesse o favor e a misericórdia e a bondade de Deus. E é uma barreira religiosa aqui. Eles são povo de Deus. Eles têm a aliança de Deus. Eles têm a promessa de Deus. Eles têm Deus. Os gentios são descritos aqui como aqueles que não tinham nenhuma dessas coisas e viviam sem Deus no mundo. Sem relacionamento com Deus. Sem paz com Deus. Dessa forma. Então, uma grande distância. Paulo usa, de fato, essa palavra distância várias vezes aqui. Ele fala sobre essa separação e essa distância no versículo 13, por exemplo, quando ele diz, mas agora, em Cristo, vocês que estavam longe, distanciados. Ou seja, havia uma grande distância entre judeus e gentios. No versículo 17, ele vai usar a mesma expressão novamente. Ele diz, ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto. Ou seja, os gentios, por causa dessa revelação de Deus que fora dada aos judeus, eles estavam mais distantes de Deus do que os judeus. Estavam mais próximos de Deus. Havia uma distância entre eles. Naquele dia e naqueles dias, é possível que em muitas discussões em torno de etnia, de religião, do senso de nacionalismo de um e outro, você ouvisse alguém falando como Rodney King, por que é que nós não conseguimos apenas viver bem uns com os outros? Por que será que nós não podemos apenas nos dar bem? Por que será que nós não podemos apenas ter paz uns com os outros? Diante dessa separação e dessa barreira e da inimizade. E aí Paulo diz que Cristo veio e dos dois, separados, com barreiras, com muros, com inimizade, dos dois, ele faz
um só. Versículos 14, 15 e 16. Veja só. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Ele diz no versículo 15, o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. No versículo 16, ele diz, reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ou seja, o objetivo de Deus era fazer desses dois, dos judeus, do povo da aliança, do povo escolhido, do povo chamado para representá-lo como embaixador de Deus no mundo, dos judeus e dos gentios, desse povo separado das promessas de Deus, da aliança de Deus, separados de Deus, longe de Deus, estrangeiros, forasteiros, não pertencentes à família de Deus, no Velho Testamento. O objetivo de Deus era fazer dos dois um só, e ele faz isso por meio de Jesus Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho que nós encontramos por meio daquilo que Paulo nos expõe em suas cartas. Ou seja, a reconciliação entre os povos, e nós olhamos aqui esses dois grupos, judeus e gentios, como representantes de todos os povos da terra, de todas as nações, de todas as etnias, de todos os povos do mundo. O objetivo de Deus é fazer com que todos possam ser um só. É promover a reconciliação entre os povos. Aquilo que as Nações Unidas vivem tentando fazer, aquilo que você lê e estuda muitas vezes em cursos de direitos humanos e daqueles que tentam promover a paz por meio de legislações e tratados e tantas outras coisas entre as nações, aquilo que os homens tentam promover e fazer é o que Cristo veio para fazer. Ele veio para fazer a reconciliação entre os povos, e a reconciliação é possível, e eu vou dizer mais para você, ela só é possível por meio de Jesus Cristo. Versículo 13, mas agora em Cristo, vocês os que estavam longe foram aproximados, em Cristo. Olha só o que ele diz aqui, mediante o sangue de Cristo. Ele fala da cruz, ele fala do sangue de Cristo aqui. Isso nos volta àquilo que falamos na semana passada. Cristo morreu para nos reconciliar com Deus, para nos reconciliar uns com os outros. A morte de Cristo não foi um acidente. A morte de Cristo fazia parte do propósito de Deus de nos reconciliar consigo mesmo. Paulo diz aos Coríntios, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Ele fez isso através da sua morte, seu sangue, sua cruz. Não existe nada mais claro do que isso nas Escrituras, mediante o sangue de Cristo, versículo 13. Nós somos aproximados. Verso 17 diz que ele anunciou a paz a nós, ele proclamou a paz com a sua vida. E no versículo 18 diz que ele revelou então a igualdade. Veja só no versículo 18 diz, pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso a Deus por um só Espírito. Igualdade, é uma palavra tão usada no nosso mundo hoje, a igualdade entre as pessoas, igualdade entre os povos, igualdade entre as etnias, entre raças. E a igualdade, ela é reconhecida quando nós reconhecemos que todos igualmente foram criados por Deus. Paulo diz que todas as nações, todos os homens, todo mundo, todos que existem por causa de Deus. De Deus. Deus criou todas as pessoas, de todas as etnias, de todas as línguas ao redor do mundo. Então aí nós encontramos o elemento da igualdade. Em primeiro lugar, porque todos foram criados por Deus. Segundo, porque todos precisam de Cristo igualmente. Todo mundo, judeu, gentil, religioso, não religioso, todas as pessoas do mundo inteiro só podem encontrar Deus, só podem encontrar a paz, só podem ser reconciliadas, só podem ser justificadas por meio de Jesus Cristo. É isso o que ele diz aqui. Então ele revelou a igualdade, ele nivelou todos, são
todos iguais diante de Deus e todos têm acesso a Deus da mesma forma. Não existe um melhor do que o outro. Não existe um que possa vir a Deus de uma maneira e o outro de outra. Todos vêm da mesma forma. Nós chegamos a Deus com a condição de que nós somos pecadores, perdidos, carentes da glória de Deus, que encontramos somente por meio de Jesus Cristo. E é isso que Paulo anuncia novamente aqui. Esse é o anúncio da paz que Paulo faz nesses versículos 14, 15 e 17, onde nós encontramos justamente essa palavra paz sendo anunciada. A igreja, em outras palavras, é a semente onde a paz mundial pode ser vista. A igreja é a semente da paz entre os povos. É interessante isso, versículo 19, diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha o que Paulo está dizendo, por causa daquilo que Cristo fez, ele destruiu essa barreira da inimizade de dois grupos que representam aqui todos os povos da terra. Ele, por causa de Cristo, e em Cristo, e por meio de Cristo, ele faz um só, e ele os une em um só corpo, de tal maneira que Paulo fala, vocês, gentios, já não são mais estrangeiros. Nota lá, anteriormente, antes de Cristo, sem Cristo, ele dizia assim que eles eram o quê? Eles estavam separados da comunidade de Deus, sendo estrangeiros contra as alianças, no versículo 12. Eles eram estrangeiros, mas por causa de Cristo, por causa daquilo que Cristo fez, ele diz, portanto, vocês já não são mais estrangeiros, e nem forasteiros. Vocês agora são concidadãos dos santos. Vocês pertencem à mesma nação. Que nação é essa? É a nação de Deus. É a nação de Deus. É a nação do povo de Deus. Mais ainda, Paulo diz, vocês são membros da família de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, isso é tão impressionante, tão importante de reconhecermos. Paulo está dizendo que a igreja é essa nação de Deus. É esse povo de Deus, é essa família de Deus. É na igreja onde nós encontramos essas barreiras sendo dissolvidas e quebradas. Você vai falar, não, eu frequentei a igreja um tempão e eu vejo barreira lá. Eu vejo pessoas discutindo ali por causa da política, ou por causa da ideologia. Eu vejo pessoas que têm inimizade umas com as outras, porque umas seguem esse candidato, esse político, outras seguem outro candidato. Elas brigam, elas se ofendem, elas xingam. Eu vejo pessoas lá que tratam os outros de maneira diferente, por causa da sua condição social, por causa da sua cor, por causa da sua etnia. Eu vejo essas coisas na igreja. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A igreja não é esse lugar. Eu quero dizer assim, a igreja é esse lugar. E quando as pessoas estão fazendo isso dentro da igreja, é porque elas não entenderam o que é ser igreja. E elas não entenderam o que é o evangelho. Quando eu permito que a cor de uma pessoa se torne mais importante para mim, no meu relacionamento, no meu trato para com essa pessoa, do que o que Cristo fez por nós, do que o fato de que Cristo revelou que eu sou igual a essa pessoa em tudo, e que ela é igual a mim em tudo. Quando eu permito que isso se torne uma barreira entre nós, eu não entendi o evangelho, eu não entendi Cristo. Eu posso vir à igreja todas as semanas, eu posso entregar o dízimo, eu posso cantar e me arrepiar, mas eu ainda não entendi o evangelho. Porque quando eu entendo o evangelho, essas barreiras são rompidas. Quando eu entendo o evangelho, eu não elevo a política acima da condição do meu semelhante e do meu próximo e do meu irmão e minha irmã em Cristo. Quando eu entendo o evangelho, eu não uso do discurso político ou ideológico para destratar outras pessoas. Por quê? Porque o evangelho está acima disso. O evangelho está acima de direita, esquerda, o evangelho está acima de ideologias, o evangelho está acima de tudo isso, o evangelho me coloca numa condição acima dessas coisas. É isso que Paulo está dizendo, por meio do evangelho nós somos o povo de Deus e nós somos família de Deus, a igreja é que representa isso ao mundo. Olha só o que ele diz em Colossenses no capítulo 2, falando da mesma forma que ele diz assim, versículos 12 a 15, portanto, como povo escolhido de Deus, ele está escrevendo para gentios, e olha só, ele está dizendo que esses gentios agora são povo escolhido de Deus, eles têm a mesma condição em Deus que os judeus
tinham lá no Velho Testamento, povo escolhido de Deus, como povo escolhido de Deus, santo e amado, termos usados especificamente no Velho Testamento para se referir aos judeus, ao povo da aliança. Paulo está dizendo para os gentios: vocês são esse povo, vocês são povo escolhido de Deus, santo e amado. Se vocês são assim, Paulo está dizendo, agora revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Ou seja, Paulo está dizendo assim: olha, vocês são, agora mostrem quem vocês são. Mostrem que vocês são povo escolhido de Deus, que vocês são povo santo e amado por Deus. Mostre isso. Como? Com compaixão, com bondade, com humildade, com mansidão, com paciência. Suportem uns aos outros. Perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Como é que eu não perdoarei meu irmão ou minha irmã se o Senhor me perdoou? Jesus fala sobre perdão em Mateus várias vezes, e uma delas Jesus fala de um homem que foi perdoado de uma grande dívida que ele jamais poderia pagar, e ele é perdoado, e quando ele sai então com esse perdão nas mãos, ele vai lá e encontra alguém que devia para ele uma coisa ínfima, uma quantia insignificante, que não tinha valor algum, e ele encontra aquela pessoa e ele pede assim: olha, prendam esse homem, joguem ele na prisão, porque ele está me devendo e não pagou. E Jesus fala assim: essa é a condição daqueles que, tendo sido perdoados por Deus, se recusam a perdoar. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Nós somos perdoados por Deus do pecado, da ofensa que nos separava de Deus. Como somos incapazes de perdoar as pessoas? Temos que perdoar. Perdoem uns aos outros, perdoem as queixas, perdoem como o Senhor nos perdoou. Acima de tudo, Paulo diz: revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Vivam em amor, revistam-se de amor, demonstrem o amor, encarnem o amor na vida de vocês, nos relacionamentos de vocês. E ele continua dizendo que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Essa é a igreja, esse é o povo escolhido de Deus, essa é a família de Deus, isso que é viver uns com os outros num relacionamento com Cristo. Então, meus irmãos e irmãs, quando nós falamos de paz, e quando nós falamos das pessoas, e quando os Rodney Kings desse mundo perguntam por que é que nós não conseguimos sequer viver bem uns com os outros? Por quê? Why can't we just get along? Por que nós não conseguimos viver em paz uns com os outros? Viver bem uns com os outros? A igreja diz: nós conseguimos por causa daquilo que Cristo fez por nós, mas nós só conseguimos isso se vivermos para Cristo, se vivermos de fato como verdadeiros discípulos de Cristo, se Jesus de fato for Senhor de nossas vidas, e se Ele for mais importante para nós do que qualquer outra coisa, mais importante para nós do que a nossa etnia, mais importante para nós do que o nosso partido político, a nossa ideologia, mais importante para nós do que a nossa nacionalidade, mais importante para nós do que qualquer outra coisa. Se Cristo for mais importante do que isso, se essas coisas estiverem debaixo de Cristo, não acima, mas debaixo de Cristo, então nós temos condições de viver em paz uns com os outros. E aí é que nós encontramos a igreja. A esperança de reconciliação no mundo, a esperança de paz nas nações, paz entre os povos, paz entre as pessoas, se encontra somente em Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Portanto, a igreja é a agência promotora da paz no mundo. A igreja deveria ser para o mundo vista como mais importante do que qualquer outra organização humana criada para promover a paz. As pessoas deviam olhar para a igreja e ter a igreja um referencial de promoção da paz. Há uma oração, um poema, na verdade, atribuído a Santa Teresa de Ávila, que diz: vocês são as mãos de Cristo, esse é o título, onde ela diz o seguinte: Cristo não tem atualmente sobre a terra nenhum outro corpo senão o teu. Não tem outras mãos senão as tuas. Não tem outros pés senão os teus. Tu és os olhos com os quais a compaixão de Cristo deve olhar o mundo. Tu és os pés com os quais Ele deve ir fazendo o bem. Tu és as mãos com as quais Ele deve abençoar os homens hoje.
Tu és, ou vocês são, os pés, as mãos, os olhos, os lábios, o corpo de Cristo. O que Cristo quer fazer hoje no mundo, Ele faz por meio da sua igreja. E se nós somos a igreja de Cristo, e se Cristo quer anunciar paz aos homens, a igreja de Cristo, que somos nós, o corpo de Cristo, deve ser essa agência promotora da paz. Quando o mundo pergunta, não podemos apenas nos dar bem. A igreja de Cristo, você e eu, reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus, podemos responder da seguinte maneira: nós podemos mais do que isso. Nós podemos mais do que nos dar bem por meio de Cristo. Nós podemos aprender a amar uns aos outros. Nós podemos nos ver como membros de um só povo, de uma única família, amando, apoiando, suportando, perdoando, convivendo em paz uns com os outros, porque foi para isto, para a paz, que nós fomos chamados. Vamos orar juntos. Deus, eu oro por mim, por meus irmãos e irmãs, todos aqueles que me assistem. Vivemos um mundo fragmentado. Ofensas acerca de qualquer coisa se tornaram rotina em nosso mundo, principalmente nas redes sociais. Vivemos num mundo nervoso, as pessoas tomam as ruas, muitas vezes elas estão espumando de ódio, ainda que dizem estar promovendo a justiça e a paz. Vivemos num mundo cada vez mais próximo a conflitos armados e conflitos entre cidadãos de uma única e de uma mesma nação. E muitos perguntam, onde está a paz? E nós, como teu povo e tua igreja, sabemos onde está a paz. Conhecemos a paz. Fomos reconciliados com Deus, que nos reconciliou e que nos deu essa mensagem de reconciliação, para que possamos, como embaixadores do seu reino, anunciarmos a paz aos outros. A paz que nós experimentamos e a paz que nós vivenciamos a igreja. Quando a igreja é corpo de Cristo, quando a igreja é família de Deus, quando na igreja se reúnem aqueles que amam a Deus acima de todas as coisas e que amam ao próximo como a si mesmo. Deus, eu oro para que seja assim, para que sejamos assim, para que o mundo ao nosso redor possa olhar para nós e desejar ardentemente aquilo que nós temos por meio de Cristo, para que venha o teu reino e a tua vontade seja feita na terra como nos céus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Retrato de Deus, do que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si, morreu, supremacia e trono são teus. Retrato de Deus, do que foi feito antecedeu
E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora o homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, viver amigo em seu ser. Amém. Nós chegamos ao final de mais um culto, de mais uma transmissão, e aonde eu acredito que o meu mundo e o seu mundo teve a oportunidade de ser reorganizado e reorientado em torno do louvor ao Senhor, em torno da sua palavra. Se você foi edificado, se você foi abençoado, encorajado por essa palavra, compartilhe ela. Dessa forma, outras pessoas também serão alcançadas, serão abençoadas. Lembrando que todas as nossas gravações estão no formato podcast nas principais plataformas digitais. E se você não nos conhece e você quer saber mais sobre o Projeto 242, sobre quem nós somos, o QR Code é o caminho para isso. A gente tem o maior prazer em te conhecer. É isso, pessoal. Eu espero que você tenha uma ótima semana e que a luz da Palavra de Deus continue a iluminar a sua vida. Eu vou fazer uma oração para encerrar. Senhor, muito obrigado por esse tempo onde nós estamos distantes, nós não podemos nos reunir presencialmente, mas isso não nos impede de cultuar ao Senhor. E a partir desse culto, a partir do louvor, da adoração, da entrega, da escuta ativa da Tua Palavra, da resposta obediente à Tua Palavra, nós podemos ter o nosso mundo reorientado, reorganizado, Senhor. Abençoa, Pai, a semana de cada um de nós, que a Tua graça, que o Teu Santo Espírito e a Tua Palavra continuem a iluminar a nossa caminhada em meio a esse mundo. Em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Amém. Um grande abraço, pessoal. É isso aí. Até mais.